Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Psico Brasil. Lembrando que nós temos também nosso site www.psicobrasil.com.br, Brasil com Z, tanto no canal quanto no site. Hoje nosso assunto é o Zolpidem, né, o nome popular Stilnox. Todos os dias nós vamos trazer um remédio novo para debate, para assuntos. Se você tem algum remédio específico, pode colocar nos comentários. Nosso canal só trata sobre isso, remédios psiquiátricos e hormônios, né? É só sobre isso que nós falamos, né? Então nós vamos começar pela parte técnica do Zolpidem. O Zolpidem ele é vendido com receita controlada, ele não é vendido com receita azul, porque ele não é o mesodiazepínico, ele é receita controlada de 2 vias, uma fica retida na farmácia. O Zolpidem ele tem 4 dosagens diferentes. Ele tem 0,5 mg, 6,5 mg, CR, ação prolongada no caso, 10 mg, que é o mais popular, e 12,5 mg. 0,5 mg ele não é vendido, mas ele é uma dose da medicação, né? Então não tem caixa de 0,5, mas nas caixas de 10 mg o comprimido pode ser rachado ao meio e virando uma dose de 0,5 mg. Por que eles têm? Por que nós temos essas dosagens? Porque o 6,5 e o 12,5 é ação prolongada, tem um efeito, ele tem uma meia-vida mais longa. Só que o pico para iniciar o efeito é menor, né? No caso, não é igual o de 10 mg. O Zolpidem também você pode mandar manipular, o que não é muito aconselhado, porque a manipulação dele, o remédio manipulado vem em cápsulas. E no caso a cápsula, quando vem a cápsula, ele tem uma forma de absorção diferente do comprimido. Então é lógico, se você está acostumado a tomar um comprimido e você mudar para a cápsula, você vai ter que passar por uma readaptação, porque a cápsula ela faz, por exemplo, se você tomar uma cápsula com suco de limão, muito provável que antes de chegar no teu intestino tu já perdeu o sal no meio do teu estômago. Então aqui, quando estiver passando por aqui, ele essa cápsula já está se desfazendo e não vai chegar às 10 mg no teu estômago. Então não vai ser absorvida às 10 mg no caso. Então o Zolpidem em cápsula é muito complicado, porque ele é um remédio que tem um período de absorção. Ele começa o efeito em 20 minutos. Nós vamos falar isso daqui um pouquinho, mas o Zolpidem ele tem um efeito bem pontual, no caso. Ele tem o início, o meio e o fim bem certos, no caso. Não tem chance de você tomar um comprimido de Zolpidem e ele não fazer efeito em 20 minutos. Ele vai fazer o efeito em 20 minutos. Para que serve o Zolpidem, né? No caso, o Zolpidem ele é para o tratamento da insônia severa, e começou a ser usado para as pessoas que viajavam para outros lugares e daí tinham que se adaptar com novos fusos horários e tomavam o Zolpidem para isso. Mas de fato isso não é mais o principal motivo das indicações médicas. Hoje os médicos usam Zolpidem para insônia e para ansiedade, né? Que é uma novidade isso, porque existem outros remédios para ansiedade, não Zolpidem. O Zolpidem cria resistência muito fácil, e se você ficar tomando o Zolpidem, por exemplo, se você for tomar o Zolpidem à noite, junto com outros remédios, você acaba perdendo o principal motivo, a principal intenção do Zolpidem,
que é te induzir ao sono. Então, apesar disso, já tem estudos e tem pacientes que usam já para ansiedade durante a noite. Ele é usado na hora de dormir, para pessoas ansiosas. Então, a pessoa toma um remédio para dormir, mais o Zolpidem para baixar a ansiedade. Tá? Ele não é para ansiedade durante o dia, não pode ser tomado durante o dia. Né? Essas são as principais indicações do Zolpidem. Mas o Zolpidem é um remédio extremamente perigoso. Perigoso por duas coisas, por duas questões. Primeira, e essa inquestionável, tá? O Zolpidem cria resistência. Então, você toma um comprimido, o primeiro dia ele faz um efeito, no segundo mês ele pode perder um pouco desse efeito, ou isso pode levar mais tempo. De qualquer forma, ele vai perder o efeito, ele vai diminuir o efeito porque ele cria resistência. Isso é perigosíssimo, porque o Zolpidem não foi feito para usar eternamente, foi feito para usar pontualmente em situações de crise, de insônia severa. Então, o que acontece hoje? Hoje se usa o Zolpidem para a vida inteira e ele perde o efeito e as pessoas acabam usando mais do que deveriam. E a dose máxima é 12,5 CR, a dose segura 12,5 prolongada ou 10 miligramas normal. Mais do que 10 miligramas não é dose. 20 miligramas não é dose segura do Zolpidem. Não existem estudos que comprovem, não foi testado isso em pessoas, então não se deve passar disso, né? O Zolpidem, ele não é um benzodiazepínico, mas ele tem muitas semelhanças aos benzodiazepínicos. Então ele vicia as pessoas porque ele tem um efeito relaxante, ele te faz se sentir bem, ele te faz você se sentir tranquilo. Se você está estressado, ele te desestressa, ele te dá aquela sensação gostosa. E é muito parecido com os benzodiazepínicos, apesar de ele não ser um benzodiazepínico, né? Ele é da família das imidazopiridinas, né? Mas ele é um remédio extremamente arriscado. Usar esse remédio sem um tempo, sem um final, uma data para acabar, isso é extremamente arriscado, porque você pode ter que aumentar a dose. E ele tem muitos efeitos colaterais, né? O Zolpidem tem muitos efeitos colaterais, e eu vou colocar aqui os principais, né? Que é a amnésia, no caso você não se lembra do que você fez durante o período que você tomou. Por isso é que é recomendado você tomar ele deitado, que você toma e dorme. Deitado, quando eu falo deitado, é deitado, celular desligado, janela fechada, TV desligada, porque ele tem um efeito de sonambulismo, o efeito colateral dele, sonambulismo e amnésia. Tem registro de pessoas que tomaram Zolpidem, ligaram para o chefe, xingaram o chefe, não se lembravam nada, no outro dia foram trabalhar do mesmo jeito, tiveram consequências. Tem pessoas que saem andando pela cidade, que saem dirigindo, vão buscar lanche, porque o Zolpidem dá fome, né? Ele abre o apetite. E muitos espertalhões descobriram que o Zolpidem, se for tomado de estômago vazio, ele tem um efeito maior. Realmente ele faz um efeito maior de estômago vazio. Então as pessoas tomam para ter um efeito maior com o estômago vazio e acabam tendo um efeito sonâmbulo e indo buscar comida. E o que acontece? Dá problema. Se machucam, se cortam, caem, porque ficam tontas. Esses efeitos colaterais, que a pessoa fica tonta, se machuca, se corta com a faca. Tem registro de pessoas que caíram da janela de casa, se acidentaram com o carro. Várias coisas com o Zolpidem. Por isso que esse remédio é extremamente perigoso em seus efeitos colaterais. Ele também é muito perigoso porque
lembra o efeito da cannabis, da maconha. Então ele é muito viciante, ele dá essa sensação de tomei o Zolpidem, tô relaxado, tô tranquilo. Ele tem essas semelhanças. Então isso torna ele perigoso. Mas por um outro lado, ele não é tão perigoso quanto os benzodiazepínicos em questão de ter riscos de overdose, parada cardíaca, parada respiratória, porque ele não afeta esses sistemas. Ele não afeta diretamente esses sistemas. Então tem registros de pessoas que já tomaram 20, 30 comprimidos de Zolpidem e não tiveram nenhuma parada respiratória, nenhuma parada cardíaca, porque nessa questão ele é um remédio muito seguro, diferente dos outros, do bromazepam, do flunitrazepam. O flunitrazepam, por exemplo, se você toma 5 mg, você provavelmente no outro dia você esteja já frio na cama, porque você não vai resistir, o coração para, se você não está acostumado a tomar o flunitrazepam. E o Zolpidem não é o Boa Noite Cinderela, igual muita gente diz, é uma curiosidade só para tirar. O Zolpidem não é o Boa Noite Cinderela, apesar de ter os efeitos muito parecidos. O Boa Noite Cinderela é o Rohypnol, o flunitrazepam, não o Zolpidem. Então, ele não é a pílula da Boa Noite Cinderela, né? Para finalizar aqui rapidinho, ele é metabolizado de forma renal, pelo fígado, né? Então, quando estiver fazendo uso do Zolpidem, é bom que que o médico também esteja fazendo acompanhamento do fígado para ver se está tudo ok, né? É bom cuidar da alimentação, porque ele dá fome, e isso dá fome principalmente de carboidrato, e isso então é bom cuidar. A excreção do Zolpidem é 65% pelas fezes e o restante pela urina. Então, se você se intoxicar de Zolpidem, uma forma de desintoxicar é tomando muito líquido, para que você vá no banheiro, né? Bem, para finalizar, o Zolpidem só com indicação médica e acompanhamento rigoroso do médico, né? Não vamos brincar com remédios para dormir, com remédios benzodiazepínicos ou o Zolpidem, que não é um benzo, mas funciona muito semelhante a um benzodiazepínico. Não vamos fazer isso, não podemos fazer isso, porque as consequências vêm e elas são graves. Muito obrigado. Nosso próximo vídeo vai ser sobre o alprazolam, ele vai ser divulgado amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui embaixo, deixem o seu like e se inscrevam no nosso canal.